você sentir uma vontade de glorificar a Deus, glorifique, amém? Não vai me atrapalhar, não. Nós não estamos aqui porque tem uma palavra somente, não é? Nós estamos aqui porque é o momento da pregação, do culto de quarta-feira somente. Estamos aqui porque Ele é digno. Quando a gente não está aqui, Ele continua sendo digno. A nossa adoração não se resume a esse momento, irmãos. Sabe, Jesus tem revelado quem Ele é, e através disso Ele tem revelado o conhecimento da glória, amém? Ele revela o Pai, Ele revela a si mesmo, e o que acontece? Acontece que quando a gente tem a revelação de Deus, nós não somos enganados, amém? É para isso que serve, é para isso que serve todos os dons de revelação, todos os dons, discernimento de espíritos, palavra de conhecimento, palavra de sabedoria e profecia. Por que Deus libera sobre a igreja isso? Porque Ele prometeu: aquele que crer em mim não será confundido, amém? Então nós estamos aí, para recapitular, na quarta-feira passada, se eu não me engano, nós ministramos a respeito de discípulos, na verdade de discipuladores, um povo que Deus levanta para fazer a diferença, e esses discípulos que você faz não são números, não são coisas, são filhos espirituais, e também Deus te dá filhos biológicos que são discípulos, vocês se lembram? E Deus te dá todas as ferramentas pelo Espírito Santo para você cumprir esse chamado, e esse chamado não é para o pastor que está com o microfone, para o irmão que está no teclado, para o intercessor que está de pé lá, também é para eles, mas é para todos nós aqui, amém, queridos? Você não precisa de um título, você não precisa de um modelo, você não precisa de um sistema eclesiástico, você precisa do Espírito Santo, graça de Deus, amor de Deus, justiça de Deus, para fazer discípulos, amém? Por isso que nós dissemos assim: se eu tiver da parte de Deus, então eu poderei compartilhar. Agora, se eu não tenho e faço de conta que tenho, e ao invés de trazer as pessoas para Jesus, eu afasto as pessoas de Jesus. Por isso que tem tantos pais perdendo seus filhos, porque o filho olha o que o pai às vezes fala, não é o que ele faz. Então essa incoerência gera separação, divisão. A religiosidade engessa todas as coisas. Então não adianta chegar aqui e cantar Ele é digno de tudo, mas a gente do fundo do nosso coração não desejar viver essa honra ao Senhor, amém, pessoal? Então, recapitulando, Deus está levantando uma igreja capaz, e não é capaz em si mesma, é capaz em Deus. Vocês acreditam nisso? Graças a Deus pelo Espírito Santo, amém? Não é por nós. Se fosse através de nós, se a igreja fosse somente uma invenção humana, se nós estivéssemos aqui por religião, porque nós imaginamos um caminho excelente, a gente tem uma comunidade, uma placa, regras. Se fosse só isso, queridos, nós já estaríamos lascados, condenados. Mas não é isso, a igreja pertence ao Senhor Jesus. A igreja, o corpo de Cristo é o corpo de Cristo, é Ele que opera, Ele é o cabeça, Ele é o Senhor, Ele é a autoridade, Ele dá o seu próprio Espírito para a igreja agir. O corpo de Cristo não é um corpo vazio, ele tem um Espírito, amém? Pois é, eu li um trecho que falava assim: ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é o único Deus. E Deus continua falando isso nessa noite. Você reparou como é que foi a abertura do culto? Nós temos uma mania aqui, a gente não gosta de combinar muito as aberturas. Na verdade não combina nada, pelo menos eu não combinei. E a palavra que ela liberou do Salmo 115 é justamente essa: o nosso Deus, o verdadeiro Deus, o Deus de Israel, é o único Deus, o Deus vivo, amém? Ele não é semelhante aos ídolos.
O nosso Deus se move, Ele é vivo, aleluia. Ele continua falando a mesma coisa. Ouça, Israel. Que Deus abençoe Israel nessa noite ainda, amém? Por isso que eu trouxe a bandeirinha, para você se lembrar daquela nação, do povo escolhido. Foi através deles que Jesus veio, e eles estão em eleições, e está empatado lá o negócio. Que Deus abençoe aquele povo, que Deus abençoe Jerusalém. E Deus diz: ouça, Israel, ouve, Israel. Nós fomos enxertados em Israel. Nós agora somos família de Deus. Então o que acontece? Deus também diz para nós: ouça. O Espírito Santo diz: ouça, abre os seus ouvidos. Ouvir a voz do Espírito significa receber as palavras de Deus em nosso espírito. Deus começou hoje nessa tarde a trabalhar isso dentro de mim. Quando Deus diz ouça, é porque Ele quer que entre. E quando entra, a palavra de Deus faz diferença, porque ela marca o teu espírito enche e transborda para a tua alma, que transborda para o teu corpo, e você é guiado pelo Espírito, é através da palavra, amém, gente? E palavra não é um versículo escrito na Bíblia apenas, palavra é a palavra de Deus se tornar vida, a palavra de Deus se tornar Espírito, por isso que o dono da palavra é o Espírito Santo. Quando Ele libera, essa palavra se torna vida dentro de quem ouve. Vida dentro de quem ouve. Por isso que a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir desta palavra. Amém, queridos? Então quando você ouve a palavra de Deus viva, ela traz vida para dentro de você. Pode estar um deserto, pode não ter vida, pode estar uma desgraça, a graça entra, a vida entra, as águas de Deus são derramadas. É assim que Ele faz. Por isso que Jesus disse assim em João capítulo 4, do seu interior, de dentro de você, fontes de águas vivas. O que Ele estava falando para aquela mulher? O mesmo que Ele estava falando para Nicodemos no capítulo 3 do Evangelho de João. Você precisa nascer da água. Amém, queridos? Nascer da água é nascer da palavra liberada do trono. Amém? Vocês estão entendendo? Nascer da água. O que é nascer da água, pastor? Eu vou lá e vou ser batizado? Não. Nascer da água é você receber a palavra de Deus e ela entrar com força, poder e autoridade na sua vida. Aí você vai descer as águas, sim, com certeza, porque você obedece o que Jesus mandou você fazer. Mas não é um ritual vazio. Então, ouça, Israel, e Deus está falando. Deus está falando para promover vida, para trazer a verdade. Você sabe, irmãos, nós somos seres essencialmente espirituais. Como assim essencialmente espirituais? Se a gente está aqui em carne e osso, tem que respirar, tem que comer, tem que tomar água, senão a gente morre. Mas essencialmente nós somos espirituais, porque antes de nós sermos físicos, Deus nos fez Espírito. Efésios capítulo 1 vai falar sobre isso, mas antes eu queria te dizer aqui, em Hebreus, se você quiser abrir Hebreus capítulo 11, versículo 3. Hebreus 11, 3. Quantos acharam? Digam amém. Nem dei tempo, né? Às vezes a gente está aqui na frente, já sai lendo o versículo, o pessoal está procurando, nem achou ainda. Hebreus 11, 3, lá no Novo Testamento, para o final da Bíblia, carta aos Hebreus, capítulo 11, versículo 3. Pode procurar, não tem problema, faz parte do culto. Examinai as Escrituras, faz parte do culto. Irmãos, os evangélicos perderam a prática da palavra de Deus. Perderam. Estão esperando os ministros fazerem todas as coisas. Ministro é servo, querido. A gente vem aqui para pregar a palavra, para te servir. Nós não vamos fazer todas as coisas, amém? Quem faz é o Espírito Santo de Deus, mas Ele quer contar com você. Hebreus 11, 3 diz, quantos acharam? Melhorou, sim, uns 60%. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus foram criados. Preste atenção. Os mundos, pela palavra de Deus foram criados. Pela fé a gente entende isso. De maneira que aquilo que se vê
não foi feito do que é aparente. Você sabe o que Hebreus está dizendo, além de ser o contexto da fé verdadeira, viva, eficaz? Hebreus está falando a respeito do mundo espiritual que pré-existe, que existiu antes do mundo material, o que a gente vê, o que a gente toca, o que é tangível aqui no mundo físico, no universo criado por Deus físico. Antes de existir, já existia o reino de Deus espiritual. Vocês estão entendendo? Aquilo que você vê não é primeiro. O que você vê hoje é secundário. Não é menos importante, mas é secundário. Primeiro, Deus, que é Espírito, tem o seu reino espiritual, o seu mundo espiritual, vamos dizer assim. Depois Ele cria o que você vê, o que eu vejo. O mundo físico é tão real quanto o mundo espiritual, mas o mundo físico vem em segundo lugar. Por que eu estou falando isso? Porque a igreja às vezes inverte, e isso dá problema na nossa vivência, isso dá problema na nossa vida espiritual. A gente quer libertação, mas não entende os princípios da libertação e tenta fazer as coisas na carne, por exemplo. Não entende o princípio da cruz, a eficácia da cruz, do sacrifício, porque é espiritual. Aconteceu há 2000 anos, como é que vai valer hoje? Tem que ter um valor espiritual, amém, queridos? Então, os mundos existem, mas primeiro foi o espiritual. E quando você vai entendendo sobre isso, você entende sobre a sua origem. E quando você enxerga de onde você veio, você sabe aonde você está e para onde você está indo. Porque quem conhece a sua origem tem referência. Fala comigo, referência na origem. Se a sua origem você reconhece que está em Deus, o Deus verdadeiro, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, então você não vai andar errante, perdido nessa terra. Quantos recebem essa palavra? Pode, eu não tenho vergonha de falar, eu quero Deus. Porque às vezes, irmãos, vem a tempestade, o negócio fica feio, a gente fica, estou perdido. Mas se você continuar firme na rocha, o teu alicerce, a tua referência continua sendo o mesmo Deus, Ele não vai te deixar enganado. Origem. Sabe por que é tão importante a gente entender a origem espiritual e reconhecer o nosso estado natural também? Porque o que você faz nesse estado natural, usando o seu corpo, esse que você tem aí, goste você dele ou não, usando o seu corpinho, usando a sua boquinha, usando os seus sentidos, usando a sua alma, seu corpo, usando quem você é, o que você faz agora vai refletir por toda a eternidade. Então é importante você reconhecer a sua origem espiritual, mas é importante você reconhecer que você também é natural. Deus nunca pediu para que você não admitisse a sua humanidade, mas Ele sempre requer que você reconheça a divindade dEle, amém? Amém, querido? Só eu que estou empolgado, meu Deus do céu. Foi falado isso aqui no louvor em determinado momento. Você reconhece quem Ele é, Ele revela quem você é. Você reconhece quem Ele é, Ele revela quem você é. É uma noite de identidade. Identidade, propósito, objetivo. Aleluia. Então, querido, aquela frase que o pastor sempre repete: viva cada um de seus dias por causa daquele dia. É porque o que você faz aqui vai ter um reflexo eterno, uma consequência eterna. A Bíblia nos diz em Hebreus, capítulo 9, versículo 27, se eu não me engano: aos homens foi ordenado por Deus morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Isso quer dizer que você vive aqui na terra uma vez, e o que você faz vale para a eternidade. Meu Deus. E agora? E agora capricha, irmão. Amém? Por isso que a Bíblia vai dizer assim: não faça a obra de Deus relaxadamente. Deus não está falando aquilo para obrigar ninguém, Ele está falando aquilo porque Ele sabe o que Ele está dizendo. Capricha, porque quando você chegar na glória, o que você fez vai te acompanhar pela eternidade.
Então, irmãos, a gente tem que pôr a mão na consciência, pôr a mão na cabeça, pôr a mão nos olhos, parar para pensar. Por isso que a Bíblia diz, medita na palavra de Deus de dia e de noite. Meditação na Bíblia é assim, ó, não é assim, não. Meditação na Bíblia é palavra, você fica comparando a sua vida com a Bíblia o tempo inteiro. Medito na sua palavra de dia e de noite. Quer se concentrar, se concentra na Bíblia. Posso ouvir um amém aí, pessoal? Que tem crente que está mais esotérico que os esotéricos, entendeu? Ele precisa limpar a mente dele, ele precisa, né? Ele precisa fazer uma acupuntura, ele precisa fazer uma yoga, ele precisa de um monte de coisa, de objetos, de coisas para chegar diante de Deus. Se concentre no Senhor, na sua palavra, olhe para o autor e consumador da sua fé, Jesus. Irmãos, eu tenho um prazer imenso quando os demônios estão sendo envergonhados. E eles estão sendo envergonhados. Não sou eu que digo. A Bíblia diz que Jesus os expôs publicamente. Quando ele foi para a cruz, apontavam para ele falando, que vergonha, que terrível, olha aí, ele falava que era rei, que fazia, que acontecia, não consegue nem descer dessa cruz, mas a vergonha dele trouxe uma realidade para nós, para que nós não fôssemos envergonhados. Agora quem é envergonhado são os demônios. Então vai pegando aí, aleluia. Você sabe que quando a nossa origem é desvirtuada, você perde o rumo. Então o que é que Satanás aplica? Ele aplica teorias, ele aplica filosofias, ele aplica sofismas, formulações de pensamentos para desviar você da atenção de quem você é na origem em Deus. Porque se ele consegue te desvirtuar atrás, você erra no caminho. É como quem tenta andar de bicicleta olhando para trás, entende? Você perde o equilíbrio, você perde a noção do rumo. Então como que ele faz? Ele mente, ele distorce. Por exemplo, a teoria da evolução. O pessoal fica bravo com esse negócio. Então, se Satanás te convencer que você um dia foi uma ameba, eu não sei se é esse o nome, mas eu estou denominando agora. Se você era um ser qualquer que lá na frente se tornou um primata, um tipo de macaco, se você crê nisso, você está dizendo, não foi Deus que me fez. Eu não sou a imagem e semelhança de Deus. Irmãos, podem estudar teoria, mas continua sendo teoria. A Bíblia diz que você é imagem e semelhança de Deus. Então pode ter universidade que for, quem for, qualquer um que seja todo homem mentiroso e Deus verdadeiro. Tem a ciência boa e tem a ciência distorcida. Você sabe então, quando você reconhece a sua origem, a sua vida, ela é assim, ela é a ligação de dois pontos, origem e destino. Tem destino na Bíblia? Tem. Efésios capítulo 1, não apenas diz que, a Bíblia não apenas diz em Hebreus que os mundos foram criados a partir daquilo que você não vê. Em Efésios capítulo 1 diz que você foi criado antes da fundação do mundo. Eleito em Deus, antes do mundo material existir, já estava você em espírito lá, dentro de Deus, guardado dentro de Deus. Você não tinha consciência, porque tem teorias que dizem que a gente tem consciência no céu e a gente escolhe a família que vai descer. Não está na Bíblia isso. Você não escolheu a família que você ia descer, mas você já estava dentro de Deus quando Ele te elegeu. Ele já viu o teu futuro, Ele já desejava o teu nascimento, e no tempo oportuno, na plenitude dos tempos, Ele te enviou, aleluia. Essa palavra foi dada para Jesus, na plenitude dos tempos. Mas cada nascimento é um milagre, porque Deus dentro dele já te escolheu e te elegeu. Então você tem uma origem preciosa e poderosa. Então a tua vida é a ligação dessa origem com o seu propósito. A sua origem é Deus e o seu propósito é Deus. A sua origem é Cristo Jesus e o seu alvo e o seu propósito é Cristo Jesus. Amém? Então a ligação entre dois pontos. Você está no meio desse caminho. Uma linha reta. Vocês viram que aqui na igreja nós temos algumas linhas pintadas no chão. O caminho com Deus é linha reta.
é papo reto, é direto. Vida com Deus, irmãos, não é vida engessada não, mas é você andar no caminho estreito, amém? Vocês lembram de Jesus falando sobre isso? Que o caminho é estreito. É apertada a porta, ela é bem apertadinha. Sabe como é que é a sua porta para você atravessar? Ela tem o seu formato. Na verdade, deixa eu corrigir, ela tem o formato de Jesus. Você tem que passar seguindo a mesma forma do teu mestre. A porta é estreita, querido. A porta é estreita, só atravessa quem dia a dia tomar a sua cruz para segui-lo, negar a si mesmo. Negar, ele falou, quem não toma a sua cruz, não é digno de mim. Meu Deus, será que Jesus estava falando isso para o pessoal que ia se perder? Não, ele estava falando para aqueles que iam ser encontrados e salvos, amém? Todas as vezes que Deus fala firme, fala algo de muita importância e até mesmo duro para nós, essa é a maior demonstração do amor do Pai. Ele diz, eu como Pai, se eu vou te ter como filho, te receber como filho, eu vou te corrigir na varada. Hebreus fala sobre isso. Ele corrige a todo aquele que recebe como filho. Se Deus não está te corrigindo, se você nunca foi confrontado pelo Senhor, então você não conheceu o verdadeiro. Saia desse lugar, venha para o verdadeiro. Onde que é o verdadeiro, pastor? É na Atos? Onde que é? Não, não é na Atos, é em Cristo Jesus. Aleluia. Sabe, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Romanos 11:36. A ele, pois, a glória, porque dele, origem, por ele, sustento e caminho, e para ele, destino e propósito, são todas as coisas. Ó, gente, eu não sei o que está acontecendo na sua vida. Eu gosto, né? Eu gosto quando os irmãos falam isso aqui na frente. Olha, eu não sei como você chegou aqui. Eu não sei o que está acontecendo na sua vida. E verdade, quando a gente vem aqui, a gente não sabe de nada. Mas Ele tem um caminho para você trilhar. Ah, irmão, pode ter luta, pode ter o que for, pode vir acusação, mentira, sei lá o que. Começaram a encrencar com você do nada lá no trabalho, na faculdade, você vai valer a pena. Vai valer a pena. Lembra daquele louvor que o Juliano Som canta? Vai valer a pena quando o grande dia chegar. Quando o grande dia chegar. Os seres humanos estavam em Deus em espírito antes da formação do mundo, em forma embrionária. Você sabe o que está acontecendo hoje? As pessoas estão mais espiritualizadas do que nunca. Como assim, pastor? Está todo mundo muito crente em Jesus? Não, eu estou dizendo, afirmando para você, que os seres humanos estão espiritualizados. Eles estão influenciados por uma espiritualidade, pelo mundo espiritual, por seres espirituais. Todos os seres humanos vivos na face dessa terra, todos estão muito espiritualizados, mais do que no passado. E isso vai piorar, vai aumentar. As pessoas vão ficar cada vez mais influenciadas pelo mundo espiritual, porém, cada vez menos influenciadas pelo Deus verdadeiro. Aonde que está escrito isso? Leia Apocalipse. Apocalipse, pastor, meu Deus do céu, tem besta para cá, dragão para lá, e meteoro que cai do céu. Meu Deus, eu não entendo aquele negócio, doideira, e é taça, e é juízo. Você tem que orar a Deus, entrar no livro e você vai enxergar
o caminho de queda da história da humanidade, e ao mesmo tempo o Jesus glorioso que resgata os que são dele, amém? Você está me entendendo? Então o que acontece? Acontecem duas coisas. Uma, o mundo está entrando em apostasia, a espiritualidade podre, estragada, está entrando no ser humano, até mesmo nas crianças, nos filhos, nos pequenos, porque os pais estão estragados, eles já deixam um ambiente espiritual danificado, e as crianças nascem debaixo já desse ambiente terrível deixado pelos pais, que abrem mão da sua autoridade legítima, e exercem uma autoridade de Satanás na vida dos próprios filhos, e as pessoas estão crescendo debaixo das trevas, e isso vai piorar. Isso se chama, e vai acontecer juntamente, apostasia. Até mesmo os crentes que não ficarem firmes no Senhor vão apostatar, vão dar as costas para Jesus, vão abandonar a fé verdadeira, e é por essa fé que Hebreus diz que os heróis da fé venceram. Mas a apostasia é o abandono da fé, e o mundo vai entrar num lugar de sem fé e sem amor. O amor vai esfriar e a fé também. E Jesus fala, quando eu voltar, será que eu vou encontrar fé? Será que eu encontrarei fé? Pois bem, esse é o caminho do mundo. Mas Deus tem uma proposta diferente para nós. Para nós Ele tem a proposta do avivamento. Então são duas coisas muito diferentes que vão acontecer, mas as duas são espirituais. A influência das trevas vai alcançar muitas vidas, e a influência do Espírito vai alcançar uma porção de pessoas que estão sedentas por Ele. Então vai ser assim, ó, Deus vai te avivar, vai te sacudir, vai mudar a sua história. Você vai se levantar com uma paixão pelas almas, pelas pessoas que você nunca teve, com dons que você nunca teve, com a pregação que você nunca teve, com o testemunho que você nunca conseguiu dar, por causa do Espírito Santo derramado nesses dias. É isso que Ele vai fazer, e ao mesmo tempo o mundo vai piorar, até chegar a perseguição. Poxa, pastor, será que não tem uma outra versão? Será que a gente não consegue desviar desse negócio, mudar essa parada toda aí? Não. O que Deus disse vai se cumprir. Agora, qual que é a diferença? A diferença é simples, aonde eu estou, quem eu sou. Qual é a, vamos usar aqui até uma linguagem que o pessoal usa aí? Qual é a linha? O pessoal da libertação já não gosta quando fala esses negócios, né? Qual que é a linha espiritual? Debaixo de quem que eu estou? Quem é a autoridade sobre a minha vida? Quem é minha cobertura? Ah, é o pastor, eu estou falando da cobertura espiritual. Quem é teu pai espiritual? É Deus? Olha só, abre comigo lá em Apocalipse 22, lá no final da Bíblia. Pode voltar assim, ó, vem de trás para frente, o que você acha? Apocalipse 22, versículo 10. Olha só. E disse-me, não seles as palavras da profecia deste livro, porque próximo está o tempo. Meu Deus. Quem é injusto, seja injusto ainda. E quem é sujo, seja sujo ainda. Olha a realidade que eu acabei de pregar para vocês, de ministrar agora. E quem é justo, seja justificado ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. Dois grupos. Só tem dois caminhos, irmãos, nesse sentido, né? Duas opções. Na verdade só tem um caminho para Deus, mas existem duas opções: o grupo dos que vão se sujar, dos que vão pecar cada vez mais, e o grupo aqueles que vão se limpar e se santificar. Por isso que ele usa a palavra ainda. Isso significa que é um processo que deve estar constantemente acontecendo, e é por isso que a gente vai ver a realidade que eu ministrei minutos agora atrás se revelando, pessoas espiritualizadas. Mas qual é a minha espiritualidade? Minha filiação. Eu pertenço a quem?
Aleluia. Sabe, irmãos, nós temos assim uma parte do que acontece no mundo, a gente consegue pegar e converter para Cristo Jesus. Você consegue usar a tecnologia ainda no nosso tempo. Vai ter um momento que nós não vamos conseguir mais usar a tecnologia do jeito que a gente usa agora. Mas ainda no nosso tempo você pode usar bem o teu celular. Você pode, você consegue, se você for de Deus e tiver discernimento de Deus e for bem atento, bem crente de verdade, você vai conseguir usar bem o seu computador. É verdade. Você vai conseguir usar bem a sua Smart TV, você vai conseguir. É difícil, mas você consegue. Mas vai chegar o tempo em que a tecnologia, ela vai se expandir. Você sabe que o 5G está chegando, não é verdade, gente? Já chegou e está chegando, já chegou e está chegando. Essa tecnologia vai trazer uma conexão tão forte, tão rápida, que a pessoa vai poder dar um download se ela quiser, nem precisa dar download, mas se ela quiser, um filme em poucos segundos. Então imagina, espera, lógico vai ser um processo da implantação, mas imagina você não ter mais espera no teu celular para fazer o que você quiser fazer, o tamanho que for do arquivo você vai poder fazer. Irmão, se já está uma doideira na vida dos crentes e essas maquininhas, hoje, imagina com uma tecnologia avançada de 5G que está chegando, 2019, 2020. Poxa, pastor, aí que nem uma vez me criticaram. Você fala contra a tecnologia e usa um computador lá. Agora eu até coloquei um adesivinho aqui, né? E usa o computador lá e tal, né? Não estou falando contra a tecnologia, estou dizendo que nós ainda podemos usar a tecnologia, mas chegará um momento que a tecnologia vai se voltar contra nós. Você pode ter certeza que eu estou te falando. Eu ministrei aqui na quarta-feira passada a respeito do sinal da besta. E aí todo mundo tem medo do chip. Assim, muita gente tem medo do cristão, né? Tem medo do chip. Querido, com certeza, se alguém bater na minha porta e falar, tudo bem, nós estamos aqui com um chip e queremos colocar na sua mão, eu vou falar, não, muito obrigado, eu vou pedir pizza, chip eu não quero, né? Ninguém vai instalar chip na minha mão, nem na minha testa, nem coisa nenhuma, mas o grande lance é, Deuteronômio capítulo 6, quando Deus diz, ouça Israel, ouve ó Israel, eu sou o único Deus, e Ele dá o mandamento de adorar a Ele acima de tudo e de todos, com tudo que nós temos, Ele diz, é isso que vocês vão ensinar a seus filhos, quando levantar no caminho e no deitar, e você vai escrever isso na sua mão, e você vai escrever isso, vai ter como memorial no meio da sua testa. Quem inventou o sinal foi Deus, mas o sinal que Deus quer que nós tenhamos é o sinal da palavra viva de Deus, amém? Então tem muito crente que está com medo do chip, mas já não obedece a palavra. Não precisa receber chip, meu irmão. Você está entendendo como é que funciona? Porque quando Deus estava dizendo, ouça Israel, é o mesmo que Ele fala em Apocalipse, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Quando Deus está falando assim, Ele está dizendo assim, gente, é muito importante, prestem atenção, é questão de vida eterna ou morte eterna. O inferno existe, a eternidade existe, e nós definimos a nossa eternidade agora, ou é vida eterna, acesso eterno ao céu, ao terceiro céu, aleluia, ou então é prisão eterna no inferno, e mais para frente lago de fogo e enxofre. E quando Jesus falou isso não era metáfora não. E eu vou te dizer o seguinte, tem um falso evangelho sendo pregado que o pessoal tira o inferno, porque é muito pesado esse negócio. Ah não, para com isso. Jesus disse que lá é choro e ranger de dentes. Jesus disse que lá tem um verme que não morre. Tem pessoas que já tiveram experiências reais naquele local, no centro da terra, porque é para baixo, na nossa perspectiva aqui. E as pessoas eram consumidas por vermes, por fogo, por sofrimento.
E a hora que elas pensavam que iam terminar o sofrimento, começava tudo de novo. Aí nós poderíamos dizer assim: puxa vida, que Deus é esse? Não, nós deveríamos dizer assim: puxa vida, olha só o tamanho do poder do pecado. Irmãos, o que nos afasta de Deus é o pecado, a Bíblia diz. O que nos afasta de Deus é o pecado. Mas Jesus morreu numa cruz para retirar essa separação, amém? Então se as pessoas olham e culpam a Deus, quer dizer que elas estão dizendo assim: eu nego a Jesus, porque Ele se ofereceu. Ele se ofereceu. Então nós somos seres espirituais, uma palavra está sendo liberada, uma ativação da parte de Deus para te levantar e você cumprir o propósito. Como é que você cumpre o propósito olhando para frente se você não conhece a sua origem? As mentiras têm que ser arrancadas da sua vida, para você andar num caminho reto. E você olhar firmemente para o autor e consumador da sua fé. Filipenses diz: autor e consumador da sua fé, Jesus. O mesmo que te chamou é o mesmo que vai te receber. Irmãos, tem pessoas aqui que vão ser usadas para fazer sinais, milagres de Deus, amém? Vocês estão me entendendo? Ele falou assim: maiores obras do que eu, vocês farão. Quem que disse isso? O Filho de Deus. E se Deus disse, é porque é. Aliás, eu queria te afirmar que Jesus é Deus. Jesus é Deus, amém, queridos? Porque quem te salvou foi Deus. Ele é o único Salvador. Deus é o único Salvador, amém? Vocês estão entendendo isso? Quem que pode ter poder para te trazer para dentro do reino? Somente Deus. Somente Deus. Aleluia. Então esse mundo está espiritualizado. Eu gosto muito de denunciar a questão do entretenimento, das artes, das mídias, porque é isso que tem enganado demais a vida das pessoas. Através de uma distração a gente entra no engano. O que começa como distração, nós absorvemos com os nossos olhos e com o nosso entendimento, usamos o sistema que Deus criou da maneira errada. A Bíblia diz: fuja da aparência do mal. A Bíblia diz: não colocarei coisa perniciosa diante dos meus olhos. É Salmo 101, se eu não me engano, é 101 ou é 102? Não, como é que eu vou ter um procedimento reto e justo na minha casa? Não colocarei coisa perniciosa diante dos meus olhos. Mas o que nós fazemos no nosso lazer e no nosso prazer, com a guarda baixa? A gente coloca tudo que não presta diante dos nossos olhos, dos nossos ouvidos, e a gente se alimenta. E nós estamos nos espiritualizando, carregando a bateria, só que de uma carga que não vem de Deus. Que Deus criou os teus sentidos para que você seja cheio do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo através dos meus sentidos, pastor. Sim, a Bíblia diz em Efésios capítulo 5, como que você deve se encher. Você não deve se embriagar com vinho, porque tem confusão, tem dissolução, mas você tem que se encher do Espírito. Como é que você se enche do Espírito? Falando entre vós. Olha só, você usando os teus ouvidos para ser cheio da presença, usando os teus ouvidos, falando entre vós com salmos, com hinos e cânticos espirituais. A Bíblia diz assim, que nós somos transformados de glória em glória, hein? Então, querido, quando você tem um contato com a glória de Deus, o teu espírito enxerga a glória de Deus, você passa para outro nível. Só de ver a glória de Deus, aonde que nós vemos a glória de Deus? A Bíblia diz: na face de Cristo Jesus, a glória de Deus. Então, pastor, eu vou me isolar, não, eu sempre falo isso aqui, não é para você se isolar, é para você cuidar do teu coração, para você cuidar com o que é que você se alimenta. Quando você estiver numa situação que você é obrigado a ver, você vai estar forte e preparado para enfrentar a situação, e não para você engolir tudo que te dão de qualquer jeito. Porque Satanás tem espiritualizado o mundo com entorpecimento, com drogas, usando os mecanismos da nossa mente. Então você sabe assim, a tecnologia
ela pode ser uma bênção, mas ela pode também ser ruína, dependendo da maneira que você usar. Eu estou aqui, tem aberto uma janela e uma outra aqui atrás. Cada janela dessa aqui é um portal que me leva para um conteúdo. Esse princípio existe no mundo espiritual. Levantai as vossas cabeças, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem que inventou o sistema de Windows e portais não foram esses caras aqui, não. Quem inventou foi Deus. Só que o ser humano, irmão, eu não vou nem falar o que eu ia falar aqui. Irmão, eles pisam no tomate. O ser humano usa a sua natureza pecaminosa para destruir até mesmo o que foi profetizado por Daniel. Daniel capítulo 12 diz: e o conhecimento se multiplicará, lá no final do versículo. Eu tenho aqui para frente. Daniel 12:4. E tu, Daniel, encerra estas palavras e sela este livro até o fim do tempo. Muitos correrão de uma para outra parte, que é o que está acontecendo. Nunca vi maior correria. E o conhecimento se multiplicará. O conhecimento se multiplicará em todos. Deus liberou uma palavra, ela vai se cumprir, amém? Só que o que o homem pecador faz? Ele pega o conhecimento que está se multiplicando e usa de maneira maligna. Irmãos, chegou o tempo da igreja se posicionar em relação a todas as coisas. O conhecimento está se multiplicando. O homem está sabendo mais do que jamais soube. E ele está trabalhando para acessar regiões espirituais. Você sabia que os homens que não conhecem a Jesus estão trabalhando tenazmente para acessar portais espirituais. Na divisa entre a Suíça e a França existe um experimento científico chamado CERN. E eles fazem uma colisão de partículas aceleradas lá, e eles estão tentando reproduzir algumas coisas impressionantes naquele lugar. E os próprios cientistas na entrevista falam: olha, a gente não sabe direito o que pode acontecer. E a gente quer saber o que é que tem a mais. Eles estão buscando espiritualmente, usando a tecnologia. Você tem que usar a tecnologia para se conectar com Deus. Amém, queridos? Vocês estão entendendo? Agora, qual que é a dificuldade do crente? Eu vou te dizer. Não é desvantagem, é a dificuldade que nós temos. É que a gente não pode usar a nossa vida devocional toda através dos aparelhos. Vocês estão entendendo? Você pode colocar um louvor abençoado. Eu coloco quase todos os dias para dar banho nos meus filhos, para que a palavra de Deus entre e seja inculcada neles, através do louvor cantado. Eu sempre escolho um louvor que fale o nome de Jesus, o nome de Jesus, o nome de Jesus. Meus filhos às vezes não vão saber nem falar direito, mas já vão estar falando o nome de Jesus. Glória a Deus. Estou procurando usar sabiamente essa tecnologiazinha aqui, que o celular é pequenininho, mas produz um som, não é verdade? O som é forte desse negócio. Então vamos usar para a glória de Deus. Só que, meu irmão, minha vida espiritual não pode se resumir na música que toca no meu celular, no link que me mandaram, no post lá da rede social. Tem gente que só está vivendo, se alimentando do post do irmão, do amigo que colocou lá na rede social. E Deus te chamou para ter um encontro pessoal com Ele todos os dias. Então qualquer um de nós pode só ficar nisso aqui e achar que está bom, porque o nosso cérebro libera, como é que é o nome? Uma dessas Nina aí. É isso mesmo. Libera um hormônio de prazer quando nós estamos mexendo nas redes sociais, quando nós estamos jogando videogame. Eu evito ao máximo o videogame na minha casa. Por quê? Porque eu sei que o cérebro vicia na sensação de passar de fase. Eu sei. E o que eu faço com o que eu sei? Eu uso inteligentemente. Então eu não sou um tirano com os meus filhos. Eu simplesmente estimulo no caminho certo. E lógico, não fico dando brecha. Tirei o videogame de casa, né?
Eles assistem esse negocinho, assistem. O YouTube também promove isso no seu cérebro? Promove. Quando você fica acessando só o que você quer, o seu cérebro libera prazer. Por isso que você consegue ficar 2 horas só aqui e não consegue ler 15 minutos da Bíblia. Você está me entendendo? Porque é um mecanismo que libera dentro de você fisicamente prazer. E aí a competição fica terrível. Irmãos, nós somos seres espirituais, nós precisamos de encontro com o nosso Deus, que é Espírito, todos os dias. Entra no teu quarto, fecha a tua porta, busca teu Pai em secreto e Ele te responderá, aleluia. Então o crente tem que dar um jeito de não ser escravo da tecnologia. Quando chegar o chip, e tem pessoas que já estão instalando, existem empresas particulares, empresas no mundo, empresas nos países de primeiro mundo principalmente, que as pessoas estão, a propaganda é tão boa que as pessoas querem participar. Na verdade, querido, você sabe que quem aqui não gostaria de estar numa rede social? Nós estamos sendo doutrinados e ensinados a abrir os nossos dados e alimentar a rede, e alimentar a inteligência artificial, e alimentar aquele mundo, mas a nossa vida com Deus nós não alimentamos. E aí depois a gente vem, puxa vida, Deus, cadê meu carro? Eu vou te dizer, desse jeito que está o negócio. E aí tem gente que ainda fala no púlpito, põe Deus na parede, você entendeu? Ah, sim. Tem uma inversão. Irmão, você pode pedir um carro para Deus se você quiser, você é livre, amém? Glória a Deus, tem gente que está precisando mesmo do carro, ora lá. Deus, eu preciso, eu gosto de vermelho. Eu gosto disso, daquilo, não tem problema não, mas não inverta as coisas. Quem é o servo dessa relação? Satanás tem trabalhado para iludir, enganar e entorpecer. E por que eu falo Satanás? Porque ele também tem conhecimento espiritual. Os impérios antigos, eles acessavam as regiões espirituais e recebiam comunicação e sabedoria do inferno através desses cultos que eles prestavam. E eles aprendiam coisas tremendas, porque os demônios são muito mais antigos do que nós, nesse sentido de vivência, de consciência. Quando eles caíram, eles já estavam caídos quando o homem foi colocado no jardim do Éden e Adão foi levantado do pó da terra. Satanás já tinha uma sabedoria de muitos milênios, ele já tinha. Ele conhece o que é o ser humano, sabe das nossas fraquezas e joga as mesmas iscas, só muda a fachada. Então ele traz também conhecimento, porque o homem tem sede e tem fome de conhecer. Nós temos sede de conhecimento, porque Deus nos fez assim. Nos fez para crescer na graça e no conhecimento da glória de Deus, aleluia. Isso é tremendo, isso é maravilhoso. Você não precisa ter raiva do conhecimento, não precisa ser avesso ao conhecimento, nem ignorante a respeito das coisas. Não é isso que eu estou dizendo, não. Mas você precisa beber da fonte certa, amém? Quantos recebem? Beber da fonte certa, aleluia. Ô irmão, você pode se informar, mas o jornal está terrível também. Os jornais estão muito poluídos, então se informa de leve. Seja preciso no seu acesso. Te extrai informação precisa, porque o jornal está pior do que novela da Globo. Os jornais da Globo News, eles estão atuando, eles não estão trazendo notícias, estão atuando. Eles querem falar mal de um e exaltar o outro. Eles manipulam o público, eles atuam, são atores, não são jornalistas. É igual jogador de futebol no Brasil, eles são atores, não são jogador de futebol, né? Vocês lembram, né, irmãos, do Neymar na Copa, né? O cara devia ganhar um prêmio, certo? Deus abençoe a vida dele e tudo mais, mas é ator também. Pois é, a gente está vendo toda essa encenação, e os nossos olhos vão amortecendo, o nosso entendimento vai entrando, o nosso cérebro entra em um estado, muda a frequência, e os publicitários sabem fazer isso, como trabalhar para mudar a sua frequência. Não pense que eles não usam isso, eles usam isso. Quando você vai ao cinema, a sua defesa é de menos de 5%. Pastor, eu não vou mais ao cinema. Não, querido, escolha bem o filme, faz que nem eu. Eu assisto 1% dos filmes, nem isso. Aí o pessoal olha e fala, pô, mas será que você não está exagerando?
Às vezes eu erro no zelo, né? Tem vezes que eu assisto um trailer, eu já desconfio e não vou. Aí depois, passa o tempo, passa lá na internet o filme, a gente vê um pedaço e fala, puxa vida, até que era legal, né? Não tinha problema esse, né? Mas geralmente eu acerto, irmãos. Geralmente o negócio está feio mesmo. E as nossas crianças, meu Deus do céu, elas sabem o nome de todos os deuses de Hollywood, chamados de heróis, né? Só que eles não são. Herói na Bíblia é aquele que morre para salvar. Presta só atenção aqui, irmãos, queridos e amados. Herói na Bíblia é aquele que se sacrifica, derrama o seu sangue para que a mensagem do Evangelho chegue. Esse é o herói da Bíblia. Eles morrem por causa do seu Deus, não para matar os outros, não para destruir a cidade. Geralmente eles não sabem muita arte marcial, todos os heróis modernos sabem. Irmãos, está tudo invertido. Nossos filhos sabem o nome de todo mundo, mas não sabem quem foi Sansão, não sabem quem foi Davi, não sabem quem foi Esther, não sabe quem é Jesus. Jesus vira mais um. Parece que a gente está na Índia. O evangelismo na Índia é assim: crê em Jesus, se entregue para Jesus. Vai ter gente que vai dizer, com certeza, mas que beleza, ele é tudo isso? E ele acrescenta no seu panteão, ele coloca mais um ídolo na sua prateleira. Os evangélicos estão fazendo isso com Jesus, aqui no Brasil. Você sabia? Porque a gente está cheio de tudo, menos da palavra de Deus. Bem-vindo à quarta-feira, amém, irmãos? A quarta-feira foi estabelecida por Deus para que a gente deixe de ser quarta-feira, amém? Aleluia. Ai, meu Deus. O conhecimento vai se multiplicar. Você tem que entrar nessa parada e não só ficar ligado no lance do anticristo e tal. Você tem que se ligar, porque ele vai se manifestar. Mas se você não fica na paranoia da coisa, você fala assim, Deus, tem para se multiplicar? Eu quero entrar no conhecimento da tua glória. E aí, querido, na perspectiva correta, você consegue, é milagre, mas você consegue fazer um curso na faculdade sem se tornar mais um na multidão caído no engano. O pastor é contra os estudos. Não, não sou contra os estudos, mas as faculdades estão apodrecidas. Tem gente que está dando mais valor para o diploma do que para a Bíblia. Eu procurei minha Bíblia e não achei, ela está ali. Irmão, se o teu diploma estiver acima da Bíblia, você já está caído. Tem irmãos que conjecturam, que assistem o culto assim, não sei. Não, mas é porque a Bíblia mandou eu julgar, né, a profecia. Não, mas não é isso que ele está fazendo. Ele não consegue crer. Se a gente fala assim, irmãos, cara, sentimos aqui no coração, vamos orar aqui, Deus vai curar alguém aqui, pelo amor de Deus, vamos orar. O irmão já fala, não, mas não é bem assim. Porque isso aconteceu há 2000 anos atrás, e agora o Espírito Santo não faz mais essas coisas. Racionalismo. Crentes engessados, irmão. Vamos lá. Todos estão sendo preparados para a volta de Jesus, ou preparados para o anticristo. E eu vou terminar com isso aqui. Aquele texto que nós lemos no começo, quem é sujo, suje-se ainda, e quem é justo, seja justificado e santificado. Ele continua dizendo assim, preste atenção. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o último e o derradeiro. Bem-aventurados aqueles que guardam os seus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida, e possam entrar na cidade pelas portas. Mas ficarão de fora os cães, os feiticeiros, e os que se prostituem, e os homicidas, e os idólatras, que é muito que Deus está falando aqui nessa noite, contra a idolatria. E qualquer que ama e comete a mentira. Se nós mentimos, não adianta dizer, Jesus me salvou pela fé. Se eu mentir, eu vou para o inferno.
Não brinque com a mentira. Não brinque com a mentira. Não brinque com a mentira. Nem no telefone, nem na portaria do seu prédio, nem com seu vizinho, nem com ninguém, nem na rede social. Não brinque com a mentira. Os mentirosos não entram. Os mentirosos não entram. Os idólatras não entram. Os feiticeiros não entram. Feiticeiro não. O sangue de Jesus tem poder. Sabe como é que um crente se torna feiticeiro do dia para a noite? Ele se revolta. Amargurado, ele se revolta. E ele entra em desobediência constante. Pecado de feitiçaria. Pecado de feitiçaria. Como é que crente produz feitiçaria? Vai no centro de macumba? Não. Vai conhecer, procura na cidade quem que é o satanista mais famoso? Procura a primeira loja maçônica? Não. Sabe como é que ele faz? Ele desobedece constantemente a Deus e sua liderança. Ele já é um feiticeiro. Ah, pastor, isso é um discurso de domínio. Não, querido, isso é o que a Bíblia diz. Rebeldia é pecado de feitiçaria. E aí no mundo espiritual como é que fica? Como uma vez me deram um testemunho e na época eu não entendi. Teve uma pessoa que me falou assim, uma pessoa muito de Deus, uma profeta de Deus. Ela teve acho que foi uma visão ou foi um sonho, faz muitos anos, eu não me lembro. E nesse sonho tinha um carro branco que perseguia essa pessoa por onde ela ia. E era branco, e era bonito, e era legal, era branco. Branco é do bem, não é? Poxa, sim, branco é do bem, geralmente, né? Geralmente branco é do bem. E ela foi descobrir depois que havia uma pessoa de Deus, que era para ser de Deus, que tinha título, que tinha igreja, que estava à frente de uma congregação, e 2 congregações, e 3 congregações, mas que falava mal, que ia contra a vida e o ministério dela. Ela estava sendo perseguida por feitiçaria de crente. Fala, o que é isso, pastor? Meu Deus, se for assim o mundo está acabando. Está acabando mesmo. Então, irmão, como é que você faz? Se ajeita com a sua liderança. Se você estiver infeliz com a sua liderança, conversa com eles, fala, me perdoa, não acredito mais nesse propósito, sinto muito, me desculpe, fiquei brabão, triste, estou aqui, abre seu coração, pede perdão e sai. Mas não fique em rebeldia, pelo amor de Deus, porque macumbinha gospel a gente não está precisando, irmãos. Macumbinha gospel, meu Deus do céu, isso é heresia. Porque gospel significa evangelho. A boa notícia do céu não tem macumbinha, não tem feitiçaria, não tem encantamento. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. E aí ele diz assim, eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. E o Espírito e a esposa e a noiva dizem, vem. E quem ouve, diga, vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Irmãos, nós podemos beber dessa água. A palavra de Deus, o rio da vida que flui do trono, você pode beber. Você pode se afogar nele. Você não vai morrer, porque ele é rio da vida. Aleluia. E aí Jesus continua, é uma loucura. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro. E se alguém lhe acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar quaisquer palavra do livro dessa profecia, Deus tirará a sua parte. Deus tirará a sua parte do livro da vida e da cidade santa e das coisas que estão escritas neste livro. Então é possível Deus apagar o nome de alguém que estava inscrito no livro da vida. E tem gente pregando que salvação não se perde. Leia a Bíblia. Leia a Bíblia. Tem crente enganado indo para o inferno. Indo para o inferno, irmãos. O inferno não foi feito para nós.
Foi feito para aqueles capeta feiosos, horríveis, fedidos, terríveis, monstro. Foi feito para eles. Só que quem seguir a estes vai para o mesmo lugar. Aquele que testifica estas coisas diz: certamente cedo venho. Ora vem, Senhor Jesus. A graça do nosso Senhor seja com todos vós. Amém. Vamos ficar em pé. A nossa vida não se resume em um celular. Nossa vida não se resume no Facebook. Nossa vida não se resume no WhatsApp. Nossa vida não se resume nas máquinas, nas coisas, no carro, na casa. A nossa vida não se resume nem mesmo nas pessoas. A nossa vida vai se resumir em Cristo Jesus. Irmãos, sabe, Deus tem ministrado assim para mim. Eu pedi para Ele. Falei: Deus, me ajuda para eu ministrar no final. Me ajuda, Senhor. Só que aí eu entreguei tudo para Ele. Falei: não, quer saber? Irmão, se o nosso temor for tocado hoje aqui nessa noite, se você sair daqui, o Anderson falou, se você veio e você sair do mesmo jeitinho que você entrou, puxa vida, que triste. Agora, se o teu temor for mexido, sabe, o desejo de estar mais junto de Jesus, sabe, assim, você recobrar aquela sede pela palavra de Deus, pela presença de Deus e pela santidade, pela justiça. Se alguma dessas coisas acontecer, sabe, aquele renovo, às vezes Deus, Ele visita você e te leva. Deus não é Deus de regressão, não, mas Ele te faz lembrar. Isso está em Apocalipse. Lembra-te de onde você caiu, para a restauração do primeiro amor. Ele te leva num lugar para restaurar, e Ele mexe. Ele usa a lembrança porque Ele é teu Deus. Ele te fez, foi Ele que te deu capacidade de raciocínio, capacidade de lembrança, te deu sentimentos. Ele te deu todas as coisas, todos os mecanismos. Então submeta a sua vida e deixa o Espírito Santo trabalhar. Nós não trabalhamos aqui com sugestões, não. Eu não preciso trabalhar com hipnose, não. Eu não preciso sugerir nada. Eu só preciso ler a palavra de Deus e ministrar com todo o meu coração. É só isso que eu preciso fazer. O trabalho aqui, ó, é do Espírito. Amém? Quem convence é o Espírito. Olha, eu vou dizer assim: o Ministério do Louvor tira todo o peso. Viu, Brunão? Viu, galera? A responsabilidade de trabalhar lá dentro deles não é nossa. Aleluia. Agora você dê tudo que você tem. Se nós oferecermos um culto verdadeiro ao Senhor, Ele tem espaço para trabalhar. Aleluia. Oi, irmãos, não fiquem presos em coisa nenhuma. Aleluia. Se alguém falhou com você, perdoa. Não fique preso. Deus tem um propósito lindo para a sua vida, é verdade. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por Ele. Existe uma movimentação no mundo espiritual. Ele te toma pela mão e quer te levar no santíssimo lugar. Ele quer te levar nesse lugar. É o propósito. Quando Ele diz assim: eu quero que você conheça meu Pai. Ele diz: eu sou o caminho para o Pai, eu sou a vida. Tudo que Deus faz, Ele não faz à toa. Por isso que Ele diz: e aquilo que você fizer nele não será à toa. Nenhum trabalho feito no Senhor será vão. Eu sei, irmãos, que nosso horário avançou. Se você precisa ir embora, que Deus te abençoe, que a luz do rosto de Jesus resplandeça sobre sua vida, sua casa, sua família. Nós apresentamos, Senhor, a nossa vida diante do Senhor. Debaixo dessas palavras que foram lidas em Hebreus, foram lidas em João, citadas de João, foram lidas em Apocalipse.
o livro da revelação. Deus, nós pedimos aqui a manifestação da Tua santa palavra, manifestação da Tua revelação, as escrituras sagradas ganhando vida, Senhor, aquilo que o Senhor mesmo falou com Teu povo, e ficou num local escondido e enterrado, nós chamamos agora para fora. Se você quiser vir aqui à frente e orar conosco, vamos orar juntos, enquanto nós adoramos ao Senhor, enquanto o Ministério Louvor oferece um sacrifício agradável, aleluia.